Boa tarde, gente. Boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, o Chá das 5, onde eu respondo perguntas de pessoas ao vivo aqui no nosso canal, na nossa página do Instagram. Depois que acontece essa transmissão, geralmente na quarta-feira, nós pegamos essa live, essa transmissão aqui, e nós postamos ela lá no nosso canal do YouTube, onde ela vai ficar disponível para outras pessoas assistirem posteriormente, tá bom? Então, agora nesse momento, 5 horas em ponto, nós vamos começar a nossa transmissão e o nosso Chá das 5. Na verdade, hoje eu acho que não vai ser um Chá das 5, eu vou fazer essa live, na verdade, acompanhado de um cafezinho, tá bom? Então vai ser o Café das 5, mas a gente não vai mudar o nome não, tá bom? Gente, uma coisa importante, não sei se vai ficar um pouco de barulho aí no vídeo para vocês, na live, mas tá chovendo bastante aqui. Eu quero pedir desculpas se a conexão não ficar das melhores. Se o áudio estiver ruim, se o vídeo estiver ruim, vocês coloquem aí nos comentários para mim, por favor, tá bom? Agora de tarde eu estava trabalhando no computador, respondendo alguns alunos do alinhamento com ervas e caiu a internet bem na hora, a gente teve que parar um tempo de trabalhar. Eu espero que não caia a nossa transmissão aqui hoje, que a gente consiga fazer ela tranquilamente até o fim. Agora a chuva está aumentando, tá chovendo bastante aqui fora e eu quero pedir desculpas. Se a transmissão cair, se eu sumir aqui do nada, é porque caiu a internet, faltou luz, alguma coisa que aconteceu, tá bom? Mas a gente vai tentar tocar o nosso conteúdo e falar tudo o que a gente tem que falar. Então, eu quero lembrar vocês que a live de hoje, ela não é um conteúdo que eu vou escolher e eu vou abordar esse conteúdo aqui com vocês. A live de hoje, o Chá das 5, é uma transmissão de perguntas e respostas, tá bom? Aonde eu vou convidar algumas pessoas que estão ao vivo aqui para entrarem ao vivo aqui comigo também e me fazerem alguma pergunta. Então você vai entrar ao vivo aqui no vídeo comigo e poder me perguntar algum assunto relacionado à saúde e espiritualidade com foco nas plantas medicinais, tá bom? Então se você tem alguma dúvida que você gostaria de me perguntar, agora vai ser o momento ideal para isso. Quero lembrar que eu não vou responder dúvidas que estejam escritas nos comentários, apenas para as pessoas que estiverem ao vivo e entrarem ao vivo aqui comigo, tá bom? Então, para a gente começar, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Quem é a primeira pessoa que gostaria de entrar ao vivo aqui comigo para me fazer alguma pergunta e eu tentar ajudar você no processo que talvez você esteja passando e tentar tirar a tua dúvida? Quem é a primeira pessoa que vai querer participar do programa aqui comigo hoje? Coloca nos comentários, eu quero participar, que eu vou chamar você para entrar ao vivo comigo e a gente poder tentar te ajudar nesse processo que você está vivendo, tá bom? Então coloca nos comentários que eu vou aguardar quem vai ser a primeira pessoa que vai querer entrar ao vivo aqui comigo nessa live e me fazer uma pergunta. O Flávio Robinson falou que ele gostaria de entrar ao vivo. Então vamos ver se eu consigo na live de hoje responder as dúvidas do Flávio, ou uma dúvida, né? A gente sempre abre para uma pergunta. Gente, quero lembrar que eu vou tentar ao máximo, tá bom? Pode acontecer, se eu não souber responder a sua dúvida, eu vou falar, olha, você me pegou, me desculpa, mas eu não sei te ajudar nessa situação. E aí eu vou buscar respostas para a sua pergunta e depois eu lhe dou um retorno, tá bem? Eu sempre sou sincero com as pessoas. Então eu coloquei meu fone aqui porque fica melhor e eu vou chamar o Flávio agora para ele entrar ao vivo. Flávio, cara, eu fiquei muito contente que você se interessou por entrar aqui, mas está aparecendo na minha tela, na aba dos espectadores, que o seu perfil do Instagram não pode participar ao vivo dessa transmissão. Não sei o motivo para isso. Desculpa. Aqui está aparecendo que eu não posso convidar você. Você tem um outro dispositivo, outro celular ou outra conta de Instagram que você conseguiria entrar?
porque aqui não está aparecendo para mim a opção de te convidar, tá bom? Desculpa mesmo. Se você conseguir resolver esse problema aí no seu Instagram, assim como tem outra pessoa aqui que também está escrito que não pode participar da transmissão ao vivo. Não sei por que isso acontece. Nunca tinha aparecido isso aqui pra gente. Bem estranho isso. Bom, desculpa, Flávio. Então, eu quero ver quem vai ser a próxima pessoa. Além do Flávio, vai ter mais alguém que quer participar ao vivo aqui comigo? Se você tem uma pergunta para me fazer sobre saúde e espiritualidade relacionado a esse assunto, com foco nas plantas medicinais, eu vou convidar você para entrar ao vivo aqui nessa transmissão comigo e colocar a tua pergunta. A Antônia Magalhães gostaria de entrar ao vivo. Vamos convidar a Antônia então? Já que infelizmente o Flávio não consegue conectar, eu vou chamar a Antônia. Gente, por alguns instantes eu vou bloquear os comentários aqui, tá bom? Enquanto a gente conversa, porque fica melhor para nossa comunicação aqui. Aguardando a Antônia entrar ao vivo. Vamos aguardando a Antônia. Apareceu a solicitação aí para você na tela, Antônia. É só você aceitar, tá bom? Continuo no aguardo. Será que caiu com a Antônia? Bom, não conectou. O Flávio disse que conseguiu trocar de aparelho. Ah, Flávio, agora eu vou conseguir te convidar. A Antônia não aceitou, depois de repente eu chamo ela de novo, tá bom? Vamos aguardar o Flávio, ver se ele consegue conectar agora. Aguardando o Flávio conectar aqui com a gente. A Antônia disse que não está dando certo. Olha, pode ser o problema com a internet ou o celular, tá, Antônia? Vamos ver se a gente consegue conectar com o Flávio. Aguardando o Flávio. Acho que conectou. A Antônia... Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Um problema com a internet ou o celular, tá, Antônia? Vamos ver se a gente consegue... Você tem fone de ouvido? Do Flávio. Tenho, mas não está aqui comigo agora. Porque ele fica dando o eco da minha voz, eu acho que seria melhor com o fone, tá? Oi. 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 Não conectou ainda. Oi, Mato. Eu tô te escutando aqui. Ah, agora eu acho que foi. É porque tava dando o eco da minha voz antes. Sim. E aí, eu tava olhando... De onde você fala? O computador. Eu falo de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Ah, legal. Lá pertinho da minha cidade natal. Eu sou de Esteio. Isso, exatamente. Uhum. Ah, bacana. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje, Flávio? Assim, ó, a gente está acompanhando o curso. Quando a minha esposa, a gente fez a compra do teu curso, né? Ah, sim. A minha esposa é a Rosana. E a gente tem um conhecido nosso que ele tem um problema de depressão profunda. E eu queria saber o que a gente pode usar em termos de chás e ervas para esse tipo de problema. Tá certo. E tu sabe se ele toma alguma medicação química? Sim, ele toma. Tu sabe quais medicamentos ele toma? Eu de cabeça não. Tá, não sabe. Bom, vamos lá então, eu vou tentar te ajudar um pouco com esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa olhar para vários pontos aqui, tá? Então eu vou tentar resumir para ti para conseguir te ajudar nessa situação.
A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com uma pessoa que está enfrentando uma depressão e que toma remédios químicos. Tu sabe qual é o remédio que ele toma? Ah, é um remédio caríssimo, custa 300 e pouco reais, eu não sei o nome. Não sabe, né? Não sabe o nome? É um bem moderno agora. Não, a minha esposa disse que ele custa mais de 300 reais, mas ela não se lembra o nome dele. Tá. O ideal seria saber qual remédio que ele toma, justamente por quê? Porque existe uma série de plantas que a gente poderia utilizar no tratamento da depressão, tá? Ou auxiliar de uma forma complementar. Mas o problema é que quando a gente... Também. Oi, a minha esposa disse que é um remédio para bipolaridade. Tá, perfeito. Então, assim, vamos lá que eu vou tentar esclarecer algumas coisas. A gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente associa remédios para depressão juntamente com plantas medicinais, porque pode dar uma interação dos medicamentos, tá? Então, nesses casos, a gente precisa ter muita cautela naquilo que a gente vai aconselhar para a pessoa utilizar, como que a gente vai auxiliar ela, tá? Então, por exemplo, a gente tem plantas como a valeriana, que vocês estudaram dentro do curso, vocês não sei se já assistiram a aula da valeriana. Ela atua justamente... Tá, ela atua justamente nos neurotransmissores, elevando os níveis principalmente do GABA, que é um aminoácido no nosso corpo, que atua fazendo como se fosse a sedação do sistema nervoso central. E que vai estimular também a valeriana os níveis de serotonina no organismo dessa pessoa, trazendo para ele um maior bem-estar, uma maior tranquilidade, uma paz interior. Então, sempre que eu penso num caso de depressão, eu penso em valeriana e eu penso também no hipérico, que é chamado de erva de São João, tá? Ou o nome científico é o Hipericum perfuratum, mas nesse caso a gente acaba ficando numa via de o que a gente pode fazer nessa situação, porque a gente não sabe como que essa pessoa vai responder ao uso de plantas juntamente com esse medicamento. Eu teria que saber certo qual é esse medicamento e ver se tem pesquisas que mostram que pode dar uma interação. Então, o que você pode fazer? Manda para mim uma hora quando você tiver o nome certo do medicamento, para que eu consiga te auxiliar e falar, olha, essa planta você não pode usar, mas existe essa outra planta que você pode utilizar juntamente com essa medicação que ele está usando, tá? Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente... Tá, você daí depois me manda então, pode ser lá dentro do grupo dos alunos do Facebook, você pode postar lá e eu respondo você lá depois, tá bom? Certo. Tá. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é você buscar fazer algumas perguntas para essa pessoa, para a gente buscar entender quando que isso começou. Porque a depressão a gente pode ver ela de duas formas. Ou a gente vai fazer como a medicina convencional e vamos tratar apenas os sintomas de tristeza, de desgosto, de cansaço, aqueles sentimentos que essa pessoa está tendo, ou nós vamos... Conseguiu? Desvenflaxina. Isso tudo ele toma. Consegue entender? É desvenflaxina. Oi? Oi, tudo bem? Posso falar? É desvenflaxina. Tá. Doratem, retarde. Tá. Danitiaprina e Depaquene. Tá. É uma dosagem Tudo isso. em relação a uma quantidade de medicamento bem grande. Então, assim, nesse caso, eu não recomendo que associe as plantas medicinais nesse momento. Justamente por quê? Porque pode gerar essa interação medicamentosa, pode dar conflitos, tá? E esses conflitos podem acabar desregulando o organismo dele mais ainda. Então a gente precisa ir para outras alternativas de tratamento nesse caso. Mais adiante no curso, vocês vão começar a trabalhar com o poder energético das plantas para começar o alinhamento dos chakras dele, que é o centro de energia. Então nós vamos utilizar daí uma quantidade muito pequena de plantas que não vão interferir, não vão dar interação com esses medicamentos, tá? Então fiquem tranquilos que logo logo já vai estar liberado essas outras aulas, que daí você vai começar a ter o conhecimento de quais plantas utilizar para alinhar os centros energéticos dele. Mas uma coisa muito importante que eu quero que vocês conversem com ele
é justamente entender qual é a causa desse problema. Quando foi o ponto que isso começou? Há quantos anos faz que ele já está com essa depressão? Aconteceu algum fator traumático 2 anos, 1 ano antes dele ter sentido esses primeiros sintomas? Ele teve uma perda, um rompimento financeiro? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Um período que antecede aos primeiros sintomas que ele começou a sentir. Isso é uma anamnese muito importante que é preciso ser feita, tá? Sim. Eu sei que isso já faz mais de 10 anos que ele vem trabalhando isso, só que agora ficou bem pior. Bem pior. Tá. Ele trabalha em qual área? Ele trabalha na área rural. Tá. Quantos anos ele tem? Ele tem, acho que 38. Tá. Você tem ideia? 40. Você tem ideia mais ou menos de como funciona a alimentação dessa pessoa? É praticamente só feijão e arroz. É? Farináceos, pães, não consome? Muito pouco. Pois é uma coisa bem complicada, porque isso eu acredito que esteja ligado a algum trauma que ele teve nessa época. Alguma situação que ele vivenciou interna dele ou que ele vem trazendo já há muito tempo, isso pode estar vindo agravando ano após ano. Agora, nessa situação, o que eu recomendaria que vocês fizessem? Existe uma série de outros suplementos que ele poderia começar a utilizar em paralelo com esses remédios que ele está tomando. Mas a gente dá uma segurada no uso das plantas por enquanto, tá? Até vocês entrarem no uso energético das ervas e compreenderem um pouco mais a questão dos banhos, dos outros tipos de chás e preparos que a gente vai fazer lá dentro do curso. Existe um suplemento que vai auxiliar muito na melhora do funcionamento cerebral dele, que é o cloreto de magnésio. Você já ouviu falar? Sim, a gente usa ele, inclusive. Ele usa também? Não, a minha esposa que usa mais. Então, o cloreto de magnésio, ele é um dos minerais mais essenciais para o nosso corpo, que a gente tem uma deficiência muito grande. Quando os nossos intestinos eles estão sobrecarregados de alguma forma, mesmo que a gente tenha uma alimentação relativamente boa, nós podemos ter um desequilíbrio das bactérias intestinais, que chamamos de disbiose intestinal. Esse desequilíbrio de bactérias vai comprometer a produção de substâncias do nosso organismo, como a serotonina, que causa o nosso bem-estar, que traz o relaxamento do nosso corpo. Então, quando as pessoas elas apresentam um desequilíbrio da flora intestinal, muitas vezes pode surgir um processo depressivo grave. Isso por quê? Porque as bactérias boas que produzem essas substâncias estão faltando no nosso organismo. E nós precisamos dar mais condições para que as bactérias boas trabalhem produzindo essas substâncias para trazer o nosso bem-estar. Então aí entra uma questão de reeducar a alimentação dessa pessoa. Beleza, ele come feijão e arroz, mas como está o consumo de alimentos fermentados, de verduras, de frutas na alimentação dele? Tudo isso é muito importante, porque a própria medicina convencional hoje ela está percebendo que muitas doenças elas começam nos intestinos. Existem muitas pesquisas que comprovam que os nossos intestinos eles são o nosso segundo cérebro. Justamente quando um desequilíbrio intestinal acontece, pode gerar um desequilíbrio cerebral, uma depressão profunda numa pessoa também, tá? Existem alimentos fermentados, como por exemplo o iogurte de kefir, o natto, o miso, que são alimentos que são fermentados e que vão trazer novas colônias de bactérias para o nosso trato digestivo. Isso é fundamental num problema de depressão, para que a gente comece a trabalhar tratando o ser humano como um todo, e não trabalhar apenas aquele recorte daquele sintoma de depressão que ele está sentindo, tá? Nesse aspecto, você pode entrar com esses alimentos fermentados sem problema nenhum, mesmo ele estando tomando essa quantidade de medicações. Isso, inclusive, vai auxiliar, porque esses medicamentos que ele está tomando vai causar danos à flora intestinal dele também, ao organismo dele como um todo. Então, ele precisa justamente fazer esse equilíbrio. Como ele está tomando medicações químicas há muito tempo,
é interessante também começar a pensar numa desintoxicação do organismo dele. Existe um outro suplemento que é uma alga de água doce que se chama clorela. Dentro do curso eu vou ter uma aula só sobre a clorela, onde eu vou abordar mais sobre os benefícios que ela traz. A clorela, ela funciona como uma garra no nosso organismo. Ela tem um efeito quelante. Ela entra no nosso corpo, ela envolve as toxinas e leva essas toxinas para a eliminação. Como o organismo dele está dependente dessas medicações e que também vão causar uma intoxicação no corpo, a clorela vai ser fundamental para auxiliar já nesse processo de desintoxicar o organismo dele dessas drogas químicas. Justamente ainda porque a clorela ela é rica em minerais e aminoácidos que são fundamentais em casos de processos de várias doenças, desordens psicológicas também, tá? Então é muito importante a suplementação da clorela para repor esses nutrientes que podem estar faltando na alimentação dele, juntamente com esses alimentos fermentados também, ok? Certo. Tá. Nesse caso, eu recomendaria também ainda o uso de alguns banhos com ervas, justamente para fazer uma limpeza do campo de energia dele. Porque uma pessoa, quando ela está em um processo depressivo, ela acaba gerando muitos miasmas e elementais negativados, que através das formas pensamento, dos nossos sentimentos, nós acabamos gerando como se fossem sujeiras, de uma forma didática, bichinhos dentro do nosso campo eletromagnético, que é a nossa aura, o campo de energia, que eu vou explicar depois tudo isso também dentro do curso lá, a gente já tem as aulas sobre esse assunto, tá? Quando a gente passa por períodos de tristeza, de ansiedade, de frustrações, de desânimo, cansaço, fadiga, nós acabamos gerando todos esses miasmas e elementais negativos dentro do nosso campo de energia. E isso faz com que o fluxo da energia vital dos nossos chakras acabe desequilibrando. E quando gera essa estagnação de energia dos chakras, a pessoa pode ter um agravamento desses sintomas chamados de depressão, da tristeza, etc, etc. Então, é muito importante fazer banhos de limpeza também para retirar do campo de energia dele esses possíveis miasmas que foram gerados ano após ano depois dele ter passado por esse processo que ele está vivendo hoje, tá? Lá dentro a gente vai estudar, dentro da classificação das ervas, as ervas de limpeza, quais plantas que você vai poder auxiliar no alinhamento energético dele, dos chakras, como por exemplo, no aspecto de limpeza, nós temos a arruda, nós temos o guiné, nós temos a quebra-demanda, que são plantas interessantíssimas no aspecto de fazer essa limpeza do campo de energia dele, tá? E aí você vai conseguir ajudar essa pessoa de uma forma realmente holística, fazendo primeiro um reajuste da alimentação, do funcionamento do corpo dele, colocando o corpo dele para funcionar, e depois fazendo uma limpeza dos centros de energia dele também, para que depois, aos poucos, conforme ele for melhorando, o próprio médico dele vai falar, bom, esse medicamento aqui você já não precisa talvez mais utilizar, vamos começar a reduzir a dosagem gradativamente. E aí depois, aos poucos, você consegue entrar com as plantas específicas para auxiliar ele mais ainda nesse aspecto, como por exemplo a valeriana, o hipérico, a melissa, a colônia, que são plantas ansiolíticas e que são antidepressivas naturais também, ok? Ok. Tá? Então, a primeira coisa é justamente pensar nessa questão que eu lhe falei, da alimentação dele, dos alimentos fermentados. Então, assim, produtos alimentícios industrializados, ele tem que evitar ao máximo. Arroz e feijão não é uma alimentação boa, na verdade, porque o feijão, como ele é rico em muita proteína, e se ele não tem outras substâncias no corpo dele, ele não vai ter uma boa digestão disso tudo. Falta verduras, falta os alimentos fermentados, que na verdade nós ocidentais a gente abandonou da nossa alimentação. A gente não tem o hábito de comer kefir, de tomar o iogurte de kefir ou o kefir de água, a kombucha, que é um excelente alimento fermentado que vai auxiliar a melhorar essa microbiota intestinal dele
e começar a modular o corpo dele para que ele consiga sair desse processo. E existe ainda, lá no meu canal do YouTube, uma meditação, que é a meditação do manjericão. Eu recomendo que ele faça aquela meditação por 30 dias consecutivos. Todos os dias ele tem que fazer ela. Está disponível lá no canal do YouTube, tá? Tem outros vídeos ainda que você pode mandar para ele, como por exemplo, eu tenho uma aula completa de 2 horas que eu falo justamente tudo isso que eu falei para vocês, só que de uma forma muito mais profunda, em relação à alimentação, os alimentos que ele precisa comer, o que ele não deve comer, para começar a preparar o corpo dele, para que ele comece a sair desse processo, certo? Geralmente a gente tem que olhar para a depressão como uma pessoa que muitas vezes está vivendo um excesso de passado. A ansiedade é uma pessoa que está vivendo um excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então ela está presa muitas vezes a situações que aconteceram no passado e ela busca ainda remoer aquilo dentro dela porque aquilo não foi trabalhado. E com as meditações de limpeza, com as conexões energéticas e o olhar dele voltado para dentro, ele vai começar a conseguir trabalhar todas aquelas emoções que ele está vivendo ainda, mesmo às vezes de forma inconsciente lá do passado. Porque às vezes você teve um trauma na infância, uma situação muito ruim, uma perda, um abandono na infância, alguma situação que você agora está vivenciando aquela situação ainda do passado. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a pessoa ela está com uma perda de propósito na vida, ela se sente perdida. Ela trabalha, ela tem as suas coisas, mas todas aquelas emoções estão guardadas a 7 chaves dentro dele. E são pessoas que às vezes não desabafam, não conversam, não conseguem falar dos seus sentimentos e acabam acumulando tudo aquilo para dentro de si mesmo. E esse excesso de emoções que a gente vai interiorizando, e a gente não coloca isso para fora e não permite trabalhar essas emoções, a pessoa vai começando a ter tristeza, a não ter vontade de sair de casa, não querer levantar da cama, ela quer ficar sozinha, ela não tem mais vontade de conversar, de se interar com outras pessoas também. Então são tudo processos que ele tem que trabalhar dentro dele. As plantas teria um universo de possibilidades para auxiliar ele ainda nos sintomas, como ele disse, a valeriana, o hipérico, etc. Só que a gente acaba ficando muito bitolado por conta da quantidade de medicamentos que ele toma, entende? Seria muito mais fácil se a pessoa não estivesse sobrecarregada com tantas drogas. E isso é uma coisa muito triste, porque o que o remédio químico ele acaba fazendo? Ele alivia aquele sintoma de uma forma superficial. A pessoa ela não tem mais sentimentos, ela não consegue chorar, ela fica como se estivesse anestesiada. Só que a causa daquele problema está muito presente ainda dentro dela, não foi trabalhado. Mesmo que ela esteja melhor com aquela medicação, as emoções dela a nível inconsciente, em todo o aspecto energético, estão latentes ainda. E quando isso não é trabalhado, vai passando o tempo e aquilo pode gerar um outro problema ainda na pessoa, porque esse excesso de emoções que nós vamos guardando vai estourar um outro problema naquela pessoa, né? Então, às vezes, vem uma pressão alta, vem um diabetes, vem um câncer, vem um Alzheimer, depois de muitos anos que isso vai se arrastando, vai surgindo outras complicações na vida daquela pessoa. Então a gente precisa, ao máximo, e ter um pouco de paciência de começar a trabalhar isso de forma gradativa, colocando o organismo dele para funcionar novamente de uma forma natural, fazendo uma desintoxicação do corpo dele, para que depois a gente tenha condições para entrar com outras plantas para atacar mais especificamente naquele problema, tá? Então, o que eu sugiro para você é isso, conversar com ele, passar as meditações para ele fazer as meditações, conversar um pouco em relação à alimentação e depois vocês assistem lá dentro do nosso curso, na área dos bônus, vai ter um módulo completo onde eu falo sobre os intestinos, sobre a importância da saúde intestinal e como que você pode fazer mais esses recursos de equilibrar a flora intestinal dele,
para que o corpo dele possa voltar a produzir esses neurotransmissores para trazer de novo o bem-estar dele também, ok? E lá eu falo muito mais sobre a clorela e outros suplementos também. E aí, depois que você olhar o módulo do poder oculto das ervas, que você vai entender sobre os chakras, você vai entender mais sobre os centros de energia, você vai conseguir montar um composto de ervas para dar para ele utilizar na forma de banhos, na forma de chás, inclusive, para começar um alinhamento vibracional na vida dele, tá bom? Ok. Qualquer dúvida depois você me manda e a gente vai conversando. Tá certo, eu agradeço. Tá certo? Um abraço para vocês. Estão gostando do curso? Tá. Muito bom. A gente agora entrando na parte dos chakras, né? Ah, legal. Então agora você vai começar a compreender isso muito Maravilhoso. mais. Vai ajudando bastante. Certo. Tá certo? Um abraço para vocês, Muito viu? obrigado pela... Capaz, que isso. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, quem vai ser a próxima pessoa que vai entrar ao vivo aqui comigo para me fazer uma pergunta? Coloca nos comentários aqui quem gostaria de entrar ao vivo para me fazer uma pergunta sobre saúde e espiritualidade. Vamos lá? Coloca um eu quero aqui nos comentários que eu vou chamar você para entrar ao vivo aqui comigo. A Lúcia, Matheus, você está com o curso aberto? Lúcia, as inscrições não estão abertas, a nossa turma está fechada, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. No dia 9 de julho, daqui a um mês exatamente, eu abro as inscrições de novo para o alinhamento com ervas, tá bom? Que é o meu curso online. Então já vai se preparando, porque no próximo dia 9 de julho, eu abro as inscrições, tá bem? E aí, pessoal? Quem vai ser a próxima pessoa que vai querer entrar ao vivo aqui comigo? A Nice Guimarães quer entrar ao vivo aqui comigo. Vamos responder a Nice, então? Vamos chamar ela? Aguardando a Nice. Oi, Nice, tudo bem? Tudo. E aí, como que eu posso te ajudar? Ai, meu Deus do céu. Oi? Matheus. Oi, Nice. Tô te ouvindo, Oi. pode falar. Você consegue abaixar um pouquinho o volume da TV, eu acho? Ah, tá, é a TV. Espera aí. Ô, Matheus, Oi. eu tenho ansiedade generalizada. Tô fazendo tratamento. Aí eu uso ansiolítico e vi o seu outro live falando da... Como é que fala? Aquela que você deu agora. Aquele chá lá, que é bom para ansiedade, eu posso tomar? A colônia? É. Então, olha só, para você se aplica basicamente o que eu respondi agora para o meu aluno do curso, tá? A gente precisa tomar cuidado porque você também toma remédio para ansiedade químico. E pode acontecer conflito entre o remédio químico e a planta que você está utilizando. Então, por exemplo, existem muitas plantas que são excelentes para a ansiedade. Nós temos a camomila, como você deve conhecer as flores da camomila. Nós temos a melissa, nós temos a colônia, temos o mulungu, a casca do tronco do mulungu, excelente ansiolítico natural. Só que como você utiliza remédios químicos, nós temos que ter um cuidado muito grande para que não haja o que nós chamamos de interação medicamentosa. Você pode ter efeitos colaterais tomando um remédio ansiolítico e uma planta medicinal, entende? Entendi. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. O que eu recomendo para você? Eu recomendo que você entre lá no meu canal do YouTube e que você comece a fazer as meditações guiadas com a energia das plantas para que você comece a melhorar da sua ansiedade gradativamente, aos pouquinhos. E que você comece a buscar o autoconhecimento, que você comece a estudar cada vez mais sobre isso, para que você comece a aprender a lidar com essa ansiedade e ir melhorando dos seus sintomas. Depois que você estiver melhor, que você já estiver nessa busca interior para conseguir se libertar desse processo,
Aí você pode talvez sentar com o seu médico, conversar com ele, falar que você está melhor e ele vai lhe orientar da melhor forma possível para que você vá reduzindo a dosagem desse medicamento para sua ansiedade generalizada, porque você vai estar melhorando. E aí depois você pode falar para ele, olha, doutor, eu gostaria de começar a fazer o uso de plantas medicinais. Eu quero reduzir a dosagem desse medicamento para poder usar as plantas. E aí ele vai ajudando você nesse processo gradativo de parar de tomar. Mas você não pode parar de tomar por conta própria, tá bom? Eu estou querendo fazer o seu curso. Eu Certo. quero me livrar dos medicamentos. Então, olha só. Dentro do curso, nós temos o ciclo de meditações, onde nós fazemos, a cada ciclo, são 3 ciclos. Nós fazemos o ciclo de 21 dias de limpezas, onde nós começamos a limpar dos nossos campos de energia, os pensamentos negativos, as tristezas, a ansiedade, a preocupação excessiva que a gente tem, o pensamento acelerado, nós começamos a limpar tudo isso. E lá dentro tem todas as meditações, tem os banhos, como que você deve fazer, o passo a passo, tudo organizado. Eu diria que seria basicamente assim, o que você levaria meses ou anos para conseguir resolver esse processo, dentro do curso você consegue resolver num período muito mais curto de tempo. Se você estiver aberta para isso, se você estiver pronta para trabalhar isso dentro de ti. Então, se você quer fazer parte do curso, vá se preparando, porque lá no dia 9 de julho do mês que vem, eu vou abrir as inscrições para o alinhamento com ervas, tá bom? Vai fazer 2 anos que estou fazendo tratamento, mas ainda não melhorei. Aí, como eu te sigo, aí eu resolvi, né, que é uma coisa que é remédios naturais e eu quero me livrar dos remédios assim, que você falou, né? Sim. Os remédios assim, pro resto da minha vida, que a Maria Estranha é horrível. Certo. Eu o que eu disse para você, não pare de tomar por conta própria, tá bom? Viu? Porque você vai sentir uma falta muito grande desse remédio se você parar ele de soco e por conta própria. Você tem que ter o acompanhamento do seu médico sempre, tá certo? Sim. Matheus, mas com o seu curso, eu vou me livrar dos medicamentos? Então, olha só. Existe um ponto muito importante que a gente precisa entender. Você não vai parar de tomar ele por conta própria. Dentro do curso, você vai aprender sobre as plantas medicinais, sobre o uso energético das ervas, sobre os chakras, você vai ter acesso às meditações. É o que eu lhe falei, você vai começar a fazer as técnicas, você vai começar a fazer as meditações guiadas para trabalhar na causa da tua ansiedade. E quando nós trabalhamos na causa do problema, você começa a ter uma melhora muito grande dos seus sintomas, que é o sintoma de ansiedade. E aí você vai perceber que você vai começar a ficar muito melhor. Você vai perceber isso no teu dia prático, que as preocupações vão reduzir, mas isso depende de cada pessoa. Eu não posso falar para você que você em um mês vai resolver esse problema e vai parar de tomar remédio, até porque eu nunca falo para nenhum aluno deixar de tomar o remédio. Mas é o que eu lhe falei, quando você vai à consulta com o seu médico, ele vai perceber que você está melhorando, que você está melhor já da sua situação. Então ele vai ver, bom, se ela está melhorando, não tem por que ela continuar tomando esse remédio nessa dose, então nós vamos agora, o seu médico vai lhe instruir, você vai reduzir a dosagem, gradativamente você vai deixando de tomar, porque ele está percebendo que você está melhorando. Tá bom? Mas não que você vai parar de tomar ele por conta própria. Você não vai fazer isso. Você precisa ter a orientação do profissional. Ainda mais que é um remédio controlado. Se fosse um remédio que a pessoa tomasse por conta própria, é um remédio para dor, que você mesmo vai lá na farmácia e compra de qualquer jeito, aí eu falaria para você o seguinte, olha, aquele remedinho que você toma para dor no joelho, existe uma planta que vai poder substituir aquele remédio para dor no joelho. A erva baleeira é um anti-inflamatório para o joelho. Só que se você parar de tomar aquele anti-inflamatório,
o que vai poder acontecer é você voltar a sentir uma dor no joelho, que aí você vai tratar com a planta. Só que você não vai estar dependente. Se você parar de tomar o remédio da ansiedade de soco, você pode ter um surto emocional, você pode ter uma crise de ansiedade muito grande. É muito mais complicado do que o remédio para dor no joelho. Então, é o que eu lhe falei, você entra no curso, você começa a estudar, você começa a aprender a entender tudo que existe por detrás desse mundo das ervas, e aí, conforme você for melhorando, o seu próprio médico vai percebendo as suas mudanças, a sua melhoria, e vai chegar para você e vai falar, olha, quem sabe vamos reduzir a dosagem? Ou se ele não falar isso, vale daqui a pouco você buscar a opinião de um outro médico, de um outro profissional, para ver o que aquele outro profissional acha do seu caso e vai ajudar você nesse processo daí, tá bom? Meu. Então tá. Pois é, Perfeito? eu tenho hipocondria, eu sou hipocondríaca também. Pois é. Então aí a gente começa a ver que existe um monte de pontos que precisam ser trabalhados aí, né? É. Você já está fazendo alguma meditação lá no meu canal ou não? Quando eu dou com você ao vivo, eu faço. Ô, Matheus, mas assim, meditação e esse negócio de chakras, assim, o curso, meditar, fazer os chakras. Tá cortando um pouquinho. Pode repetir de novo sua pergunta, por favor? Assim, você acha que eu consigo, no curso, fazer meditação e chakras? Eu não sei o que é chakras. Então, chakras são centros de energia que o nosso corpo possui. Eu explico tudo isso lá dentro do curso. Eu falo sobre o que são os chakras, como que eles funcionam, como que eles interferem na nossa vida, qual é a nossa ligação com esses chakras. E não importa se você não sabe de nada, se você não consegue. Lá dentro do curso eu vou explicar tudo para você. Tá bom. Então, tá bom? Eu tenho muitos alunos que são terapeutas, inclusive tem alunos médicos, farmacêuticos, nutricionistas, que têm um certo conhecimento, mas eu tenho muitos alunos que são completamente leigos, que não entendem nada, e eu explico tudo isso lá dentro do curso. ô Matheus, vem cá, e reiki, reiki, como é que fala outra? É bom? Você acha que também fazer para ansiedade? O reiki é uma técnica fantástica para ansiedade. Quando você faz um curso de reiki, por exemplo, você consegue fazer a autoaplicação de reiki para alinhar justamente os seus chakras. Porque o reiki ele trabalha equilibrando a energia dos chakras. Eu recomendo que todas as pessoas façam um curso de reiki em algum momento da sua vida. Porque o reiki ele é uma técnica base para você ter um conhecimento também sobre chakras e você ter o conhecimento de manipular a energia através das mãos para sua própria autoaplicação. Vamos supor que você está com uma dor, que você está com uma ansiedade, você pode se deitar e fazer a aplicação da imposição de mãos do reiki para alinhar a tua própria energia, tá bom? Inclusive eu tenho um curso de reiki online também, ele está aberto as inscrições, para quem quiser eu posso mandar o link depois para fazer o curso também, tá? Eu vi, que eu te sigo. Você viu o curso? Sim, eu te sigo. Certo. Então, é uma técnica fantástica. Tem alunos que conseguiram se libertar de anos de remédios químicos controlados com o reiki. Ainda mais, quase todos os alunos que fazem o curso de reiki, eles vão depois para o alinhamento com ervas. Então, eles aplicam tanto o reiki quanto o conhecimento das ervas juntos. Aí o resultado é simplesmente incrível. Porque um complementa o outro, entende? Entendi. Tá bom? E aquele das agulhas? E o das agulhas? Então, a acupuntura aí você tem que procurar um profissional habilitado para fazer. Vai ser muito interessante também. É bom. É bom, eu gosto muito de acupuntura. São técnicas que se complementam, ok? Sim. Tá bom. Consegui responder suas dúvidas? Sim. Eu vou ver se eu vou entrar no curso Tá. Qualquer coisa você pode me mandar por aqui que a gente conversa, tá bom? Tá.
E você mandou fazer meditação com aquele alecrim, né? Que você faz? A do Alecrim, manjericão né? que tem lá no YouTube. Manjericão. É, eu vi. Faça Manjericão, ela por 30 dias, tá bom? viu? Então tá. Tá Obrigada, certo? tchau. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. E aí, gente, quem vai ser o próximo e a última pessoa? Tenho 15 minutos para responder a tua pergunta. Se você tem alguma dúvida, quer trocar alguma ideia aqui comigo, agora é o momento, tá bom? Vamos para mais uma perguntas e respostas aqui no nosso Chá das 5. E aí a gente vai encerrar a nossa live. Já estamos a 45 minutos aqui. Ainda dá tempo de responder mais uma pessoa. Quem vai querer entrar ao vivo aqui comigo, coloca nos comentários aí um eu quero, que daí eu chamo você para entrar aqui comigo, tá bom? Vou aguardando o pessoal aqui. Gente, todo mundo que está ao vivo, aqui embaixo tem um coraçãozinho. Clica nesse coração, porque assim o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas, tá bom? Aí vocês me ajudam para o pessoal todo entrar na nossa live aqui. Pessoal, mais uma pergunta. Quem é que vai querer me fazer uma pergunta ao vivo? Última chance, hein? Daqui a pouquinho já encerro a nossa transmissão. Se ninguém quiser entrar ao vivo, eu vou encerrar a transmissão. A gente para por aqui hoje. Tá certo? Mas vamos lá ver se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Agora é o momento. Aí depois tem as pessoas que falam: ah, mas o Matheus não responde, não respondeu o Instagram, mandei mensagem. Gente, imagina, eu recebo muita mensagem de muitas pessoas todos os dias. Às vezes eu não consigo responder todo mundo. Agora é a chance que você tem, se eu não te respondi, de você colocar a tua dúvida aqui para a gente esclarecer ela, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou encerrar então. Quem é que vai querer fazer uma pergunta? Pessoal, vocês viram aqueles stories que eu gravei hoje de manhã falando sobre a meditação na beira da praia? Alguém ficou com alguma dúvida sobre aquele assunto? Que eu comentei sobre a meditação? Bom, pessoal, se ninguém tem perguntas, eu acho que seria isso, né? Deu para responder 2 dúvidas hoje. Vamos ver se na próxima semana a gente tem uma interação um pouco maior com todos, tá bom? Gente, para quem não viu esses stories que eu postei, vai no meu perfil do Instagram e depois assiste, porque foi uma dica muito boa para você que está começando a meditar, principalmente, tá? A Clélia pediu para mim falar um pouquinho sobre isso. Tá, beleza então. Então, como teve pessoas que... quer dizer, como ninguém quis fazer uma pergunta agora, eu vou falar e comentar um pouquinho sobre esse assunto então que eu postei lá, tá bom? Muitas pessoas estão me perguntando sobre a questão das meditações, né? Então elas falam basicamente assim: ah, Matheus, mas eu começo a meditar e eu não consigo, eu começo a pensar 1000 coisas e eu começo a pensar que eu tenho que pagar contas, que eu tenho que pagar boleto, que eu tenho que pagar o cartão, que é o meu pai que está doente, a minha mãe, é o coronavírus, é aquilo, é isso, é meu filho. E a pessoa começa a ter uma série de pensamentos acelerados enquanto ela está meditando. Então, gente, como que isso funciona na verdade, né? Dentro do meio místico, de todo esse movimento esotérico que nós estamos tendo no mundo hoje, muito se fala sobre meditação. Só que o problema é que as pessoas estão tendo uma visão distorcida das meditações. A pessoa ela começa a meditar e ela faz o seguinte: ela senta em posição flor de lótus, com as perninhas cruzadas, coluna ereta, e ela faz um mudra, né? O mudra da preferência dela, enfim. E aí ela fecha os olhos bonitinha e começa e aí ela começa: eu tenho que entrar no vazio, eu tenho que entrar no silêncio, eu tenho que me conectar. E aí tu acha que tu vai ver luzes, que tu vai para uma outra dimensão, que tu vai ver seres espirituais e que tu vai ter uma experiência muito louca naquela tua meditação.
E aí a pessoa começa daqui a pouco, amanhã vence o meu cartão, amanhã eu tenho que pagar a conta, amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que ir no médico, amanhã eu tenho consulta, amanhã eu tenho compromisso com o filho. Não, peraí, volta pro eixo de novo. Respira, inspira. Eu tenho que ficar no vazio, eu tenho que ficar no silêncio, ver uma parede branca, tenho que pensar no nada, tenho que estar no nada, e a pessoa começa a pensar um monte de problema, a cabeça dela é uma loucura, parece que passou um furacão, um tornado na cabeça dessa pessoa. Sabe o que começa a acontecer? Essa pessoa, uma parte dela quer ficar em silêncio, a outra parte começa a trazer os pensamentos. E ela não aceita e começa a dar choque de conflitos. Como se fosse um duelo, uma grande briga mental dentro dela, porque eu não consigo, porque eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que ficar no nada, eu tenho que ficar no vazio. E ela começa a se punir, mas que droga, eu não consigo, essa meditação, que raiva, isso, e para. Ou seja, o que deveria ser um momento de leveza, de relaxamento daquela pessoa, se torna uma guerra dentro dela. E ela fica mais ansiosa ainda do que ela estava quando começou a meditar. Por que isso acontece? Porque ela está permitindo que haja esse conflito. É o que eu disse nesses stories que eu gravei hoje de manhã na beira da praia. Eu estava hoje de manhã no canto da praia, próximo a um morro, em pé, em cima de uma rocha, de uma pedra. E nessa pedra vinha a onda já estourada, a onda pequenininha, chegava até os pés, molhava meus pés e voltava. E eu estava fazendo uma meditação de uma conexão com os devas, toda a estrutura daquele ambiente na natureza. E eu tive um insight de fazer justamente aqueles stories que eu gravei. De usar o mar como uma metáfora. Então eu falei o quê? Que nós podemos imaginar de uma metáfora bem didática, ok? Que, assim como o mar, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade, os pensamentos negativos, como o medo, né? O medo de você pegar um vírus, o medo de você morrer, o medo de você deixar a tua família, aquela coisa toda. Todos os tipos de pensamentos negativos, eles são como se fosse uma onda muito forte do mar. Uma onda muito grande. Mas que os nossos pensamentos, assim como aquela onda forte, chegaria a um ponto que ela vai estourar e que ela vai perder a força dela. E que quando aquela onda chegar na beira da praia, você já viu em algum momento uma onda se separar do mar e sair caminhando pela cidade? Não, você não viu isso nunca na tua vida. Ah, Matheus, mas isso é óbvio. Bom, isso é óbvio, mas para algumas pessoas isso não é tão óbvio na vida real. Quando a onda chega na beira e ela perdeu toda a sua força, ela pega a força de novo e ela volta para dentro do mar. Ou seja, aquela onda, por mais forte e temida que ela fosse, de tão grande, aquela onda do mar seja, ela estoura, mas ela retorna para a fonte criadora dela de novo. Ela retorna para a sua essência. Ela se funde com todo aquele mar novamente. E a mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Quando você está meditando, vai vir as ondas grandes dentro de você até para lhe derrubar. Os pensamentos negativos, o medo, a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza, a mágoa, eles vão surgir. As preocupações excessivas vão surgir durante uma meditação. E cabe a você olhar para aquele pensamento, dar um sorriso bem bonito para ele, agradecer por ele ter surgido na sua consciência, mas que esse pensamento ele não vai ficar. Esse pensamento ele vai passar como se fosse uma onda e ele vai retornar para a sua essência novamente. O pensamento, assim como as ondas do mar, ele não pode simplesmente desaparecer de você. Como eu disse, não existe uma onda que se separa do oceano. Ela é o oceano.
Não existe um pensamento que esteja separado de nós. Ele faz parte de nós. A diferença está na forma como você lida quando esse pensamento surge. Então é mais ou menos como se nós víssemos do seguinte aspecto. Olhe para esse pensamento como se ele fosse um touro. Num primeiro momento, num grau de consciência mais primitiva, mais materialista, nós temos medo daquele touro. Você tem medo que o touro vai vir correndo contra você e lhe machucar. Num segundo momento, você percebe que aquele touro ele não é tão ruim assim quanto parece e que você tem total condições de montar naquele touro e assumir o controle dele. Por mais que ele seja forte e violento, você consegue montar nesse touro. E conforme você for meditando, conforme você for expandindo a tua própria consciência e entendendo que nós somos seres todos iguais, na verdade semelhantes, vindo de uma mesma grande fonte criadora, você vai perceber que você não está mais em cima desse touro. Você vai perceber que você e o touro são um ser só. E aí o touro não domina mais você, porque você é o touro. Você e o touro se fundem, os dois. As duas energias se fundem, se unem, formando um com o universo. A mesma coisa acontece com os pensamentos. Num primeiro momento nós temos medo daquele pensamento. Que aquele pensamento, aquela tristeza, aquele pensamento negativo vai dominar você. Num segundo momento, você entende que você pode dominar aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção. E que você não é mais dominado pelo touro. Que você não tem mais medo que ele vai te machucar. E num outro nível de consciência, você dilui isso tudo dentro de você. Você entende que você assume as rédeas da tua vida. E que você, mesmo meditando, os pensamentos eles vão surgir, eles vão passar por você. Mas que você vai ter o nível consciencial de entender que o pensamento ele vai surgir de uma forma ou de outra. Mas você não vai mais se autoagredir, se autopunir com isso. Você vai entender que isso é normal. Porque a mente só existe porque existe o pensamento. A mente existe porque existe o pensamento. Num outro ponto, você pode entrar num estágio de não mente, aonde você se dilui com o todo. Mas isso, gente, é um processo que leva anos. Nem eu, muitas vezes, consigo atingir esse estado de conexão, de estado de difusão total. É um processo, é uma busca constante, dia após dia. Você não vai se sentar em meditação, em uma semana você já vai estar tendo uma conexão fantástica. É um processo, é um treino. Assim como correr. Quando você começa a correr, todo mundo já correu alguma vez na vida. Quando você começa a correr, você tem vontade de desistir, porque tu corre 3 minutos, parece que teu pulmão vai sair pela boca. Tu não aguenta, tu não tem resistência, mas você tem que correr, você tem que correr, você tem que caminhar. Praticar todo santo dia para que você consiga correr por 10 quilômetros sem parar, sem cansar. Mas ninguém consegue correr 10 quilômetros do nada. Do nada. Ninguém consegue fazer uma conexão dessas pela primeira vez. Então é um processo, é uma busca. Fazem um pouco mais de 2 anos que eu pratico meditação. E a cada vez que eu medito, é um aprendizado, é uma expansão, é uma conexão diferente e uma melhoria, vamos dizer assim, dessa conexão com a minha própria essência que nós temos. Tá bem? Então eu acho que vocês assistindo os stories que está no meu Instagram, vocês vão conseguir compreender um pouco mais esse exemplo que eu quis passar para vocês, tá bom? Quem não assistiu, vai lá nos meus stories, assista o que eu postei e depois me responda o que você achou, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos nessa live.
A gente se vê nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, lá no meu canal do YouTube para mais uma live ao vivo, tá bom? Pessoal, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Chá das 5, na próxima terça, às 5 horas da tarde. Valeu, gente!